Bem-vindos a mais uma conversa de peso, a última desta semana da nossa maratona de entrevistas, conversando com gente de destaque da nossa cidade, da nossa região e que também hoje brilham fora da nossa aldeia, do nosso país, né, em outros países. E é o caso da nossa convidada de hoje. Mas antes de falar do que ela está fazendo hoje, eu quero dizer que ela teve uma participação importantíssima no crescimento do jornal NH, o principal veículo de comunicação impressa da nossa região, onde ela fez quase tudo. Ela foi secretária da direção, ela foi gerente de circulação, eu acho que fez café, serviu café, ajudou a dona Vilma na limpeza, às vezes, como quase todos nós ajudamos lá. Enfim, era uma apaixonada pelo jornal NH, podemos garantir isso, né? Quis o destino que, um belo dia, o seu destino se cruzasse com o de uma outra pessoa que a levou embora de Novo Hamburgo, para bem longe, para a Itália. Mas essa história eu vou deixar aqui a Maria Machado mesmo nos conte, porque eu converso hoje com Maria Silveira Machado, a Maria do NH. A Maria do como NH. Tu eras conhecida aqui, né, Maria? Exato, Maria. Grande prazer tê-la aqui no programa hoje. Prazer é meu. Eu soube essa semana pelo Facebook que tu estavas chegando no Brasil, eu disse, mas vou chamar a Maria para conversar conosco, né? Chegaste quando? Eu cheguei quinta-feira passada. Fiz um pouco assim uma maratona, eu fiz Milão, Londres. Londres, eu só tive 2 horas de escala, uma correria louca, porque aquele aeroporto é enorme. Daí Londres, São Paulo, finalmente Porto Alegre. E aí Novo Hamburgo? E aí Novo Hamburgo, Vieste finalmente. de trem, que é uma novidade ou não? Não, mas eu fui de trem a Porto Alegre ontem e achei o máximo. Pegasse o novo ou os velhos? Não sei, é a primeira vez. Não, acho que talvez com os velhos, porque os novos deu problema nos rolamentos, eles tiveram que tirar de circulação e estão voltou ontem, eu acho, um dos trens. Mas é uma maravilha, né? Rápido agora, né? Rapidíssimo, a fácil. 1,70 a passagem, né? Super barato, né? Acessível. E rapidíssimo. E rápido, né? Não tem os congestionamentos da BR-116. Um belo meio de transporte que agora nós temos aqui, que é uma novidade para ti, né? Que Exato. Está tanto tempo fora. Maria, vamos falar um pouco eu não posso deixar de falar um pouco do tempo de NH, né? Que foi onde... onde eu me descobri. Onde tu te descobriu, né? Quanto tempo foi de jornal? Então, eu comecei em 1978, lembro até o mês, julho, como paginadora. Na época o Rui era o gerente de paginação e naquela época a gente paginava, né, o jornal. Hoje penso que seja completamente diferente, já quando eu saí era diferente, agora sim, vai ser muito mais diferente ainda. E o paginar era aquela que cortava as matérias assim, e ia colando conforme o diagramador exatamente, fez, né? Passava numa maquininha com uma cera e aí primeiro tu cortava, daí tu colava na página, tu tinha um espelho da página. E eu me apaixonei por aquilo ali, porque era um trabalho muito delicado. Então, o meu prazer era o dia seguinte, quando eu via o jornal, eu via o meu trabalho, eu sabia exatamente as páginas que eu tinha paginado, e aí eu confrontava com a dos meus colegas. Quando eu via uma legenda, um título um pouquinho torto, eu ficava muito braba. Eu dizia, mas como é que o cara não viu que estava fazendo isso ali errado? E me marcou muito naquela época, quando morreu o Papa, e que para mim assim foi uma honra enorme, que de madrugada eu estava dormindo, porque a gente trabalhava até 2, 3 horas da manhã, a gente chegava em casa para dormir, e eu estava dormindo e minha mãe foi me chamar dizendo, Maria, olha que o carro do NH está aqui, eles vieram te buscar, estão precisando de ti. Sabe, foi uma surpresa assim maravilhosa. Tu lembra qual Papa? O primeiro Papa que morreu de madrugada para nós aqui.
Porque aí depois entrou o outro Papa, que durou um mês, Papa Luciano. Então foi o Paulo VI. Exato. E aí para mim foi uma honra. Eu estava ali na paginação trabalhando com o Paulo Sérgio, Mário Guzmão, me parece que estava Aurélio Decker também, o Lelo. E como paginadora tinha só eu para montar aquela edição extra, então quer dizer... Tu foste escolhida. Meu Deus, sabe? Eu disse, é isso que eu quero fazer na minha vida. Mas aí depois, eu não lembro porque eu saí do jornal e depois eu comecei de novo. Eu voltei e fui diretamente no Lelo pedir trabalho para ele. E eu precisava realmente muito trabalhar na época. E ele me perguntou, tu tá procurando um trabalho por quê? E eu disse, porque eu preciso trabalhar. Pode começar amanhã de manhã às 8. Quando eu chego, eu gosto de encontrar o café e a 0 hora. Na gaveta vai ter o dinheiro, tu vai ali na frente, pega a 0 hora, põe na minha mesa. E assim eu comecei como secretária do Lelo e como arquivista da redação. E fui sempre me apaixonando. Tinha que arquivar as fotos, Exato, se arquivava as fotos. E como eu sempre fui muito curiosa, assim, no senso que eu sempre gostei muito de aprender a fazer as coisas, né? Quanto mais coisas eu pudesse fazer, melhor era. Na época a gente tinha o Telex, o Teletipo, que era o máximo, e tinha só o Carlos Alberto, né? Que fazia aquele trabalho ali. Daí, como o arquivo era do lado daquelas máquinas, eu ficava cuidando como ele fazia e eu aprendi a fazer aquilo ali também. Depois teve um evento muito importante, um congresso nacional de jornais do Brasil, que foi realizado na Fevale, que o Mário Guzmão era o coordenador desse encontro. E foi quando foi criada a ADJORI, Exatamente. a Associação dos Jornais. Exato. E para mim foi um honor muito grande, porque eles deram a responsabilidade de pegar e enviar todas as mensagens através de teletipo, telex e teletipo, era tudo comigo. Então, quer dizer, ali foi mais uma honra. Veio gente do Brasil inteiro, do exterior, eu me lembro. Exatamente. Aí depois eu comecei a ajudar a mostrar o jornal para as crianças, as escolas que traziam alunos. E eu me divertia muito e adorava mostrar o jornal para eles. Depois eu fiz curso de secretária executiva e assim foi indo. E foi crescendo. E fui crescendo até virar gerente de assinaturas, de vendas e promoções do Jornal NH, que é onde nós dois trabalhamos juntos. Depois. Sim. E a nossa marca ninguém bate, né? Ninguém bateu nosso até hoje. Nosso recorde é único. É único. 21 mil assinaturas em 3 anos, né? Mamma mia. E assim eu trabalhei quase 16 anos no Jornal NH. 16, te ganhei, fiquei 18. Mas eu saí porque eu tive uma história. Teve uma história, né? Uma história de mudança de vida. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco, né? Okay. Tu teve assim, nessa coisa assim, que tu era o braço direito e o braço esquerdo, especialmente do Lelo, né? Exato. Tu segurava tudo, e o Lelo se envolvia muito com as matérias do jornal, exato, especialmente as matérias investigativas e tal, de polícia e tal, e tal, tal. Eu quero que tu contes assim algum bastidor que tu puder contar, né? Daquelas ameaças até que tu recebesses, né? Que tu presenciasses, que ele recebia, né? Na época. Ele recebeu muitas ameaças. E, na verdade, quem recebia a maior parte era eu, porque era eu que recebia o telefone. Mas o que me marcou muito, 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 uma vez eu cheguei em casa, a gente trabalhava aos domingos, e chegando em casa, pelas 6h30, 7 da noite, a porta da sala estava aberta, as luzes completamente desligadas, a porta aberta e uma janela aberta, a janela de um dos quartos. E eu parei na porta gelada, né? Eu fiquei esperando para ver se eu escutava algum barulho. Eu disse, se tiver barulho dentro é porque tem alguém, senão eu entro. Aí eu dei um pulo dentro, acendi uma luz que tinha numa antessala, barulho nenhum, daí eu fui indo, eles tinham destruído a casa. Eles pegaram as gavetas dos quartos, eles espalharam pela sala, pela cozinha. Eles pegaram roupa, eles botaram dentro da banheira. As gavetas da cozinha, com os talheres, tudo espalhado pela casa inteira, fizeram um desastre na casa. Não levaram nada? Mas não roubaram nada. Era só uma ameaça. Desculpem. Era só uma ameaça que a gente deveria estar atentos, porque não... Muito estranho também, porque a porta não foi arrombada, não tinha sinais de violência para entrar na casa, nem janela, nada.
Então ali foi uma coisa assim que me deu um pouco de medo, mas nem por isso a gente desistiu, a gente continuou, o Lelo continuou sempre fazendo as matérias dele, recebendo as ameaças dele e a gente foi em frente. Ele contou aqui, né, a gente até reprisou a entrevista semana passada, o famoso caso Brajon, né? Aquele nós todos tivemos uma participação segurando as pontas. Ele Exato. até citou o teu nome aqui, o meu, né, e de algumas pessoas que ajudaram naquele trabalho, né? E aí ele falou na edição extra, tu lembra a gente vendendo a edição extra? Na rua. O carro parado na frente das bancas, que o pessoal nos atacou, né? E foi um dos marcos, assim, daquela época, foi o maior furo jornalístico, eu acho, dos últimos tempos. Eu não vi nada igual ainda, né? Que as televisões, rádios, todo mundo de Porto Alegre, aqui em Novo Hamburgo, esperando a edição sair com o desfecho do caso, né? Dando os assassinos e quem mandou e tal. Quem mandou, porque mandou toda a história. Nós não podemos falar os nomes, porque senão a gente é processado. Assim. Mas, enfim, foi uma grande cobertura que a gente teve uma participação naquela época. Depois, tu fosses para a circulação. Exato. Né? A nossa circulação crescia, né? Eu saí de lá faz 30 anos. Mas continua a nossa. A circulação do LH começava a crescer, né? A cidade crescia, o jornal crescia, passava de trissemanário para diário, né? Depois as edições de domingo e tal, e ia crescendo. E aí a circulação precisava de mais um apoio, né? Aí tu fosses para lá para coordenar a área de vendas, né? Tu lembras, assim, de algumas coisas que a gente fez naquela época? Campanhas? Nós fizemos muitas campanhas, eu e tu. As mais importantes, assim, que marcaram mais foram as campanhas com os estudantes da região, né? Nós começamos com Novo Hamburgo, envolvendo as escolas de Novo Hamburgo, a primeira. Das escolas, exatamente. E aí depois nós fizemos da região, a gente fazia a campanha com os estudantes de Novo Hamburgo, e aí depois nós passávamos para a região, quer dizer, Sapiranga, Estância Velha, Dois Irmãos, Ivoti, Campo Bom, né? E a gente a gente ia nas escolas. E era aquela que premiava os estudantes com a viagem de final de ano? Com viagem, exatamente. Não tinham 3 viagens. Tinha, assim, um final de semana em Gramado, tinha um dia em, não sei, Canela, por exemplo, e aí um final de semana em Santa Catarina. Nas águas termais? Nas águas termais de Santa Catarina, Termas do Gravatal. Tu estava junto naquela que o menino quebrou a porta? Tava, sim. Desceu a escada correndo e não viu a porta de vidro temperado e bam, quebrou. Quebrou, né? Na época, R$2.000, só aquela porta que o menino quebrou. Que pagar aquela porta. Graças a Deus não se machucou nada, né? Ali foi uma fortuna. Eu me lembro do nosso pânico, nós dois éramos os responsáveis guias, do grupo, E a professora, ia 2 pais, parece. Mas a responsabilidade era nossa, era né? Nossa, Cada porque vez era jornal que estava levando. Exato. Né? Mesmo, que tempo legal aquilo. Eram umas experiências fantásticas. E nós, apesar de trabalhar muito, porque a gente virava à noite, né? Desde elaborando a campanha, depois preparando ela para lançar. Mas depois a gente se divertia quando a gente ia nas escolas fazer o lançamento e depois recolher as assinaturas. E o envolvimento que dava na cidade daquilo, né? Porque envolvia pais, associações de pais das escolas, dos estudantes. Era bem lembrado, né? E as campanhas internas, você lembra? Sim. Que a gente, não sei se foi tu que foi para São Paulo, ou se fui eu, não foi tu. Não me lembro quem foi para São Paulo comprar aquelas quinquilharias que hoje tem em qualquer loja de R$1,99. Hoje tu encontra por tudo, foi tu que foi comprar na época, eu, né? Foi tu. E aí nós fizemos uma campanha, aquela assim, se tu vendia 3 assinaturas, tu ganhava aquele cartão de crédito que era um rádio. Justo. Com um fonezinho, né, que vinha da China, né? Isso mesmo. E só tinha em São Paulo, no edifício lá dos chineses. E nós compramos aquilo e fizemos uma campanha interna. Te lembra como vendeu a assinatura também? Porque aí não tinha sorteio, as pessoas vendiam e ganhavam o brinde que elas escolhiam. Né? Rádio Relógio,
né? Quanto mais assinaturas vendiam, melhor era o prêmio que elas podiam escolher, porque eram por categorias de prêmios, né? E com isso a gente chegou a 21 mil assinantes na época, né? Quando eu saí, nós estávamos a 28 mil assinantes. Depois tu ficou, porque eu troquei de setor, eu fui para Canoas, lembra? Foi para Canoas, eu fiquei. E tu continuou. Foi a 28. 28 mil assinantes quando eu saí do jornal. Agora, quantos assinantes tem? Não sei. Teve uma época que estava, já há alguns anos atrás, aí estava em 40. Mas eu soube que houve uma queda agora com essa coisa de modernidade e a informação digital na mão hoje, né, o jornal impresso perdeu um pouco. Mas eu não sei exatamente em que número eles estão de jornais impressos, né? E fora os folclores, né, Maria? Dos cachorros, dos nossos entregadores, né? Que jogava fósforo, o cachorro pensava que era bombinha, né? E assim... O cachorro racista, que também era uma história fantástica, o nosso entregador negro tinha problema com os cachorros racistas. E assim ia, né? Mas bons tempos, né, Maria? Ótimos, bons tempos. Maria. Eu quase deixei passar o intervalo. Nós vamos parar uns minutinhos para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida nesta conversa com a Maria Machado.